Estamos aqui em mais um encontro do Devocional com Elas e eu estou muito feliz em ter você aqui comigo mais essa aula. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do fruto do Espírito e hoje nós vamos falar sobre bondade e fidelidade. Nós vamos entender o que é então a bondade. A bondade bíblica não se limita em ser uma pessoa boa. Ela nos move a agir em favor dos outros, a lutar pelo que é justo e nos posicionarmos contra o mal, tendo um coração amoroso e uma motivação certa. É agir em alinhamento com os princípios de Deus. Ela representa a prática do bem, a pureza de intenção, para com todos, até mesmo com os inimigos. Bom, então aqui a gente viu que essa bondade, muitas vezes nós confundimos aí com a bondade que é pregada por aí. Então, porque a bondade, ela não se limita a ser uma pessoa boa. A bondade, ela vem carregando aí, um mover de agir em favor dos outros, mas alinhado com os princípios, e os valores ali do reino de Deus. Então, é agir, com um posicionamento certo. É querer o bem da outra pessoa, mesmo se a gente, tem que se posicionar. Quando eu falei da primeira virtude lá do amor, lembra que eu falei sobre que muitas vezes o amor que a gente vai entregar para o outro, às vezes é um amor que a gente vai ter que falar não. Por quê? Porque a gente vê que a escolha ali da pessoa, o desejo que aquela pessoa está querendo, não vai fazer bem para ela. Então, essa bondade também está conectada a isso também. É você fazer a favor do outro aquilo que é bom para ele também. Então, isso vai representar aí uma prática de querer bem, com essa intenção mesmo voltada e pautada no que é certo diante de Deus. Na prática, como que nós fazemos então para desenvolver essa virtude na prática? Perdoando, nós precisamos perdoar, porque a bondade nos ajuda a perdoar aqueles que nos ferem. Então, quando uma pessoa ela nos fere, se nós entregamos aí esse perdão para ela, nós estamos fazendo aí um exercício dessa bondade nascer no nosso coração. Porque aí a gente vai compreendendo sobre a atitude, porque as nossas atitudes falam muito mais o que está dentro do nosso coração, do que contra a outra pessoa. Então a pessoa vem e faz algo ruim com você. Então isso está falando muito mais sobre ela do que de você. Então nós precisamos aí, se nós começamos a olhar com esse olhar, a gente vai compreender, essa pessoa precisa de ajuda, porque ela tem a capacidade de fazer isso. Então é ela que precisa de ajuda e isso vai desenvolver em nós a compaixão, a misericórdia. Então sempre nós vamos aí ter essa atitude de perdoar com facilidade. Então o perdão, ele também está linkado a produzir essa bondade em nós. Conhecer a bondade de Deus também nos ajuda a desenvolver essa bondade. Então ler e meditar nos atributos de Deus que está aqui na palavra, isso vai nos ajudar, pois quanto mais conhecemos e estamos perto dele, mais seremos transformados e capacitados para agir com bondade. Porque quanto mais você está perto ali dele, mais você vai aprendendo, tendo ali experiência com essa bondade do Senhor para conosco. Tendo atos de generosidade também, uma prática que ajuda a desenvolver a bondade. Se importe verdadeiramente com o outro, ofereça ajuda com alegria. Então, para que isso aqui seja verdadeiro, para que você realmente tenha esse ato de generosidade, você precisa também estar curado de muitas coisas, senão você não vai conseguir desenvolver essa ajuda com alegria. Porque muitas vezes a gente ajuda por pressão externa, para não querer que a outra pessoa fale de você, e aí a gente começa a ajudar, não por querer ajudar, mas simplesmente para abafar aquilo que vai nos fazer mal. E aí isso não vai produzir em nós esse ato de bondade. Então nós precisamos estar também atentos, para não entrar aí em uma ação fake, em uma ação teatral. Porque a intenção de colocar isso que a gente está vendo na prática é para que essa virtude nasça no nosso coração. Se você não consegue fazer isso naturalmente, aí você precisa olhar para dentro de si, ver o que ainda está precisando ser curado, entregar para o Senhor e aí para fazer esse processo. Seja compassivo com os necessitados, então dedique tempo, recurso e amor. Então aquela pessoa não só necessitada de dinheiro, mas às vezes a pessoa está necessitada de atenção, de ser ouvida, de instrução. Então seja esse canal de bênção na vida da pessoa, tendo compaixão, tendo essa compassividade mesmo, sendo compassivo com essas pessoas.
tenha amor nas atitudes em qualquer situação. Então, quando passamos por injustiças ou conflitos, precisamos nos posicionar em amor. Então, toda vez que você estiver numa situação, você tá passando por uma injustiça, né? Tá passando por uma situação que às vezes você queria reagir de uma forma diferente, traga essa atitude de ter amor em tudo, né? Nas suas falas, nas suas ações, porque isso vai ajudar a desenvolver essa bondade no teu coração. E aí nós vamos ler lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ama a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então aqui, para a gente fechar nessa bondade, que a gente tenha isso em mente, né? Praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com Deus. E a 7ª virtude que a gente vai ver agora é a fidelidade. Né? E o que é a fidelidade? Ela reflete lealdade, integridade, firmeza do nosso compromisso com Deus, vivendo fiel aos valores e princípios dele. É ter comprometimento, honrar suas palavras através da sua ação. Então, a lealdade, né, a fidelidade, ela reflete lealdade, integridade, firmeza do nosso compromisso com Deus. Vivendo fiel aos valores e aos princípios dele. É ter comprometimento, né, e honrar aquilo que você fala. Então, se você prometeu alguma coisa, você falou que ia fazer, faça. E não é também só algo, só a parte daquilo que você falou. É inteiro, é inteireza, é integridade, é inteiro. O que é algo íntegro, algo inteiro? Então, se você falou que vai fazer algo, não faça pela metade, faça por inteiro. Então, nós precisamos entender que fidelidade é isso, é você ser fiel. É você ser leal, é você realmente cumprir aquilo que você propôs a fazer. E isso vai ser desenvolvido, né, através, quando a gente é fiel aos valores e aos princípios do reino de Deus. E aí, na prática, o que a gente pode fazer para desenvolver isso? Conheça e medite na palavra do Senhor, pois ela alimenta a nossa fé e nos apresenta as promessas de Deus, assim mesmo, nas provações continuaremos firmes. Então, ter no nosso coração a certeza daquilo que a palavra fala. Então, isso vai nos ajudar a permanecer fiel no caminho, a não se desviar, a não ficar dando ouvidos, né, a ensinos errados, a ensinos aí, a doutrinas, né, que não está aqui dentro, pautada na palavra do Senhor. Seja verdadeira e cumpra compromissos. Viver em integridade é fazer o que fala, é cumprir o que promete, é assumir responsabilidade dos seus atos. Um exemplo, você marca um café com uma amiga. Chega no dia, deu aquela preguiça, parece que eu não quero ir, aconteceu alguma coisa, o gato do vizinho morreu e você não quer ir. Aí você não vai no encontro com a sua amiga. E aí você deixa pra avisar em cima da hora. A sua amiga já se arrumou, já organizou a rotina dela pra ir ter esse encontro com você e você tá nem aí, deixou. Isso é uma atitude de infidelidade. Por mais pequeno que pareça, é um café com uma amiga, depois a gente remarca e tal. Não, mas isso reflete o que está dentro do teu coração. A falta de compromisso, você fala que vai e faz. Porque se você começar a alimentar essa infidelidade nas pequenas coisas, as pessoas não vão colocar crédito em você para coisas maiores. E depois não adianta ficar chorando que ninguém confia em você, entende? Então, nas pequenas coisas, seja fiel. Então, precisa colocar em prática. Eu falei que eu vou fazer, só se acontecer alguma coisa e avisa, porque muitas pessoas assumem um compromisso e nem se dá o trabalho de avisar que não vai, sabe? E aí a outra pessoa, o outro lado, organiza, corre atrás, né? Se organiza a rotina para ir lá e fazer, e aí você simplesmente não dá satisfação nenhuma. Isso rompe relacionamentos. Então, se você não consegue ser fiel no pouco, no simples, muito provavelmente você não vai ser fiel em algo maior. E as pessoas não vão colocar mais crédito em você. E aí você perde essa credibilidade com os outros também. Então, seja consistente em seus relacionamentos. Esteja presente, apoie os outros, mantenha a confiança que eles depositam em você, que é o que eu acabei de falar, né? Dependa do Espírito Santo. Ore para que o Espírito Santo fortaleça a sua lealdade a Deus e aos outros. Então, quando você é leal a Deus, você vai conseguir ser leal também às pessoas. Então, ore, peça ao Espírito Santo para te ajudar se você tem essa falha no caráter. Se inspire com as histórias da Bíblia.
né, aprendemos e somos motivados quando lemos as histórias, né, de homens e mulheres que permaneceram fiéis, né, à sua fé. Então leia a palavra do Senhor, leia as histórias, né, dos vitoriosos aí na fé, de homens e mulheres que perseveraram, que conquistaram, que alcançaram, né, no Senhor a vitória. Então nutre o seu pensamento, né, o seu coração com essas verdades. E nós vamos ler agora Colossenses capítulo 4, versículo 6, para finalizar a aula de hoje. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Então aqui eu vejo que é o quê? Tenha o autocontrole na sua fala. Então se você fez um compromisso, então é porque você tem ciência que você vai dar conta de cumprir. Não faça compromissos que você não dê conta de cumprir, né? E mesmo que se aconteça alguma coisa, você deu a sua palavra que você ia fazer algo e aí aconteceu algum imprevisto, não deu para você fazer ou não deu para você comparecer, avisa, tenha essa, né, essa educação de avisar e sempre, né, com uma fala agradável para que o outro não se sinta prejudicado e você assim não perca a sua credibilidade. Então, que isso a gente carrega essa verdade no nosso coração e começamos também a colocar em prática. Então, nós vimos hoje sobre fidelidade e sobre bondade. Então, eu espero sim, oro para que Deus realmente venha trabalhar no nosso coração, que a gente possa colocar em prática essas instruções que nós vimos hoje, para que essas virtudes venham, né, nascer em nosso caráter e que nós consigamos viver isso no nosso dia a dia. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos para que nós possamos orar, né, em cima desse estudo que nós vimos hoje. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Mais uma vez, nós te agradecemos por estar aqui conosco, nos instruindo, nos ajudando, nos auxiliando. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha nos ajudar a desenvolver essas virtudes no nosso caráter, para que nós possamos levar o nome do Senhor a todo e qualquer lugar que nós formos, né, que nós sejamos conhecidos pelas outras pessoas como filhos e filhas de Deus, né, através das nossas atitudes, através da transformação de caráter. E que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha operar a Tua obra em nós, Pai. Que o Senhor possa nos dar condições, né, de permanecer nessa busca, né, nessa cura, nesse desenvolvimento, Pai. Que o nosso coração esteja aberto para que o Senhor venha operar, que o Senhor venha realmente nos transformar. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Bom, que hoje nós possamos pegar essas instruções, realmente aí colocar no nosso coração, meditar sobre isso, né, e pedir realmente para que Deus possa nos ajudar aí no dia a dia, porque é na prática que nós vamos desenvolvendo isso no nosso caráter e aí ficamos mais parecidos com Jesus. Então que você tenha um ótimo dia, eu espero você aqui na próxima aula para a gente finalizar esse estudo do fruto do Espírito. Que Deus abençoe.